Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, pós-jogo de Corinthians e Atlético Mineiro. Na verdade, Atlético Mineiro e Corinthians, o jogo foi lá na Arena MRV, lá em Minas Gerais. Cara, surpreendente o jogo de hoje, tá? Vou falar a verdade, a realidade pra vocês aqui. Que pra mim, até tava comentando aí com conhecidos meus antes do jogo, que nós ia tomar um amasso do Atlético, tá? Porque o Corinthians não vinha jogando bem. Vinha vencendo, mas jogando muito mal, né? Sem atuações convincentes, sem propor jogo, mesmo dentro de casa, sem propor jogo. Pra mim, a gente ia levar um vareio hoje, tá? De verdade, a gente ia levar um vareio. Ainda mais quando eu vejo que joga com o time misto. Eu considero um time reserva, porque a gente só tem o Carrilho e o Mateuzinho, né? Que são titulares desse time que jogaram aqui. Porque nem o Ranieri que jogou hoje, não sei lá se dá pra ser considerado titular, porque já vimos que o Maicon é titular com o Dorival, que é isso que ferra com o time, tá? Cara, vamos falar então sobre como é que foi esse time. Jogou no 4-1-4-1 de sempre, que eu não gosto, continuo não gostando, mesmo hoje jogando melhor, hoje o time jogou bem, mesmo assim eu continuo não gostando do 4-1-4-1, tá? O Corinthians hoje jogou com o Hugo no gol, a dupla de zaga era o Kaká e Tchoka. Volto a falar aqui, já deve ter falado em alguns outros vídeos, que o Tchoka é um zagueiro bom, tá? Não vou dizer que ele é um baita zagueiro, que ele é um caralho, né? O nosso Beckenbauer. Mas ele é um bom zagueiro, cara, que não merece ser, assim, tão... está tão baixo na hierarquia, né? Da questão dos zagueiros do Corinthians. Eu acho ele um bom zagueiro, poderia estar mais acima do próprio Kaká mesmo, na hierarquia de zagueiros do Corinthians, tá? Os dois Mateus, né? Pelas laterais, o Bidu e o Mateuzinho. O Ranieri entre as linhas, da outra linha de 4, com Thales Magno, Rian, José Martinez, Carrilho e o Hector lá espetado no ataque. Bom, o Corinthians jogou muito melhor. Talvez, eu vou dizer pra vocês o que eu acho que fez o Corinthians jogar muito melhor. Primeiro, o Ranieri entre as linhas. Pronto, isso aí já arruma muito não somente a questão do ofensivo, como também o ofensivo. Por quê? Porque o Maicon, jogando entre as linhas como é, o time titular do Dorival, que é horrível, né, o Maicon entre as linhas. Por que é ruim? Porque ele não tem intensidade física pra marcar. Ele no máximo sabe sair jogando, mas nem isso, porque ele tem medo. Ele sempre recebe a bola e volta a bola pra trás. O Ranieri, por mais que ele não seja um primor técnico, ele tem mais coragem, ele tenta, né? Ele tem mais também, como é que eu posso dizer? Inteligência até. Ele não tem, assim, qualidade, mas ele tem inteligência de posicionamento dentro de campo. Então ele tenta avançar a bola, ele tenta progredir. E dois laterais extremamente ofensivos, né? O Bidu e o Mateuzinho, que jogaram muito bem hoje. O Mateuzinho, assim, o primeiro tempo jogou muito bem, o segundo tempo já ficou bem mais apagado. A gente viu muita mobilidade de Thales, o Thales se movimentou muito. O Carrilho também se movimentou muito. O Hector participou menos, mas porque a bola chegou menos nele. O jogo ficou muito distribuído pelo lado do Corinthians, pelos lados do campo, né? O Martinez se entregou bastante também. A zaga foi bem. O Kaká teve umas atrapalhadas que já vou falar, mas o Tchoka foi bem. E o Corinthians propôs o jogo no primeiro tempo, cara, fora de casa, que eu nunca achei que fosse acontecer. Eu vou falar aqui como é que veio o Galo. Veio com Everson, Natanael, Lianco, Júnior Alonso, eu acho, né? Não sei como que é o primeiro nome dele. Rubens, Patrick, Alan Franco, Rony, Gustavo Scarpa, Bernard e Hulk. É o time deles que veio num 4-2-3-1. Eu prefiro jogar num 4-2-3-1 do que num 4-1-4-1. 4-2-3-1 você distribui melhor os jogadores, né? Ainda no primeiro tempo, o técnico deles lá, o Cuca, ele faz uma modificação. Ele, se eu não me engano, ele troca os atacantes de lado, ou ele põe um meia para um lado. Eu só sei que ele começa a dar mais qualidade pelo lado, se eu não me engano, no lado esquerdo do campo, se eu não me engano. Ou até ele muda o esquema tático. Eu sei que ele faz uma mexida que empurra o Corinthians um pouco mais para trás. Só que eu gostei da postura do time, mesmo com o time reserva. Eles foram mais valentes, né? Eles não abdicaram do jogo. O primeiro tempo do Corinthians foi muito bom, teve chances. Teve um lance que o Thales isolou a bola, esse gol não pode perder. Ele recebeu sozinho, cara a cara, foi um passe do Martins, um passe açucarado. E o Thales vai e isola a bola. Isso aí, mano, a gente criticou muito o Yuri por perder gols assim, tá ligado? E esse gol poderia ter dado a vitória pra gente. Aí no segundo tempo, não tem alterações logo de cara, né? Eu vou até abrir aqui minuto a minuto pra ver como é que foi as substituições, tá? Quando volta pro segundo tempo, inclusive teve, ainda no primeiro tempo, eu não vou esquecer, o Lianco tinha tomado um amarelo, que ele deu um carrinho no Bidu, e aí, antes de acabar o primeiro tempo, mano, a arbitragem muito perdida hoje, tá? Antes de acabar o primeiro tempo,
ele perde a bola pro Hector, o Hector fica com a bola no pé e ele segura o Hector pela camisa e puxa. Ele seria o último homem, já seria falta por aí, o juiz nem falta deu. Ele seria o último homem, teria que tomar o segundo amarelo, não tomou. Ridículo, ridículo. E teve muitos erros de arbitragem, tá? Erros pra gente, erros pra ele, a arbitragem tava horrível, tá? Errou a favor do Corinthians, errou a favor do Atlético, arbitragem horrível. Ainda teve lambanças, né, na defesa, tá? Teve um momento que o Bidu recebeu uma bola e foi tentar cabecear pro Hugo, só que o Hugo tinha saído, tava em cima do Bidu, a bola, meu Deus do céu, a bola quase sobra. Teve uma defesaça do Hugo, que o Rony recebe a bola, o Kaká cai no chão. A cagada do Kaká foi que ele caiu no chão na hora de disputar contra o Rony bate e o Hugo defende em cima, bem no finalzinho do primeiro tempo. O segundo tempo, o Corinthians já voltou menos melhor, vai, porque deixou o Atlético jogar mais, mas também não foi tão sofrido, tá? Teve substituições aqui, o Bernard saiu para entrar o Igor Gomes e o Rony saiu para a entrada do Júnior Santos. Aí que começou a desequilibrar, porque esses dois fizeram diferenças, tá? O Igor Gomes apareceu menos, mas eu acho que foi mais questão de posicionamento e tal, e o Júnior Santos na velocidade. O Júnior Santos, eu não sei se eu já falei aqui no canal, mas é um jogador que eu gosto muito, cara. É um cara que eu queria que o Corinthians tivesse trago aí no começo do ano, quando ele saiu aí do Botafogo, porque é um cara muito bom, ele é muito rápido. Ele já não é tão mais novo, né? Só que ele é muito rápido, ele é muito fumacinha, ele é muito forte, ele tem boa imposição física também. É um cara muito bom, que ele realmente desequilibrou o jogo, tá? E aí depois teve o Hector que saiu, entrou o Yuri Alberto, que pouco fez, né? Inclusive sentiu no final do jogo, preocupante. Saiu mancando o Yuri Alberto, tomara que não aconteça nada. E saiu o José Martins para a entrada do Charles. Ainda teve o Thales saindo para a entrada do Romero e depois o Carrilho para a entrada do Bidon. Que, cara, essas modificações não fizeram diferença. O Romero quase não tocou na bola, o Bidon quase não tocou na bola. O Charles também quase não tocou na bola, o Yuri também quase não tocou na bola. Teve um lance de perigo do Yuri, que foi que ele saiu da área, recebeu quase como ponta esquerda, deu um cruzamento. Deu um passe pro Bidu, que o Bidu tentou bater e a bola passou reta ali. Se tivesse um centroavante, né, se o Yuri não tivesse tido que sair da área ali, provavelmente teria feito o gol. Ainda teve saída no Galo, né, saída do Natanael para entrar o João Marcelo. Teve a treta do Romero lá com o Lianco, que não precisa, né. E depois teve ainda aquela... ainda teve o Félix Souza entrando no lugar do Mateuzinho, que eu vou falar já o porquê. Mas teve também um lance bizonho do Rubens dando um carrinho bem no finalzinho do jogo. No Bidon. E aí o juiz dá um vermelho logo de cara, o VAR chama e tira. Mano, esse lance pra mim tanto faz. Porque pra mim, se foi vermelho, se não foi, critério deles. Pra mim, nesse momento do jogo já tava meio foda-se, porque a arbitragem realmente... ruim demais, hein? Eu vou até pesquisar aqui depois quem que é o nome do... Qual que é o nome do juiz, que eu acho que não aparece aqui no Google, onde eu tô olhando os resultados do jogo. Que arbitragem horrível, tá? Eu acho que os dois times têm muito a reclamar dessa arbitragem de hoje. Mas no mais, o jogo foi um bom jogo do Corinthians, cara. Foi um jogo surpreendente. Acho que assim, falta efetividade, né, no terço final. Principalmente depois... Eu falei durante o jogo várias vezes enquanto eu tava assistindo, que assim, do meio... Principalmente no primeiro tempo, meio campo, defesa, o time estava bem, estava controlando, estava dominando o jogo. Dominamos o primeiro tempo. O Corinthians teve mais posse de bola no primeiro tempo. O problema é quando chegava no terço final. Chegava a bola no Thales, no Hector, aí era complicado. Eu fico um pouco mais esperançoso pra gente ver como que vai ser com todos os titulares, né? Com o Garro, o Yuri e o Memphis jogando juntos. Agora, mano, o Yuri não pode sair do time agora que o Memphis e o Garro voltaram, né? Que provavelmente eles vão estar aí pro próximo jogo. Mas... também acho que vai mudar o esquema tático. Acho que o Ramon não vai manter o 4-1-4-1 com o Memphis, Garro e Yuri. Acho que ele vai pro 4-2-4-2, que é como eles são acostumados a jogar. Talvez o Losango, acredito. Eu gostaria muito que o Losango voltasse. Mas assim, no mais, uma boa partida. Eu gostei da partida do time hoje. Todos foram bem, assim. Não teve um que teve assim um destaque ruim. Talvez... não teve, mas talvez assim o Kaká, que entregou deu umas lambanças ali, mas assim, no mais o time foi bem. E eu quero falar sobre a mudança do Félix Torres para a entrada do Mateuzinho, porque o Corinthians estava sofrendo muito com as subidas dos pontas, né? Por quê? A gente entrou com dois laterais ofensivos, talvez por isso, como eu falei, que o Corinthians criou mais jogo, por conta de ter dois laterais ofensivos, que lembrando, a gente estava jogando com Angeleri e Félix Torres, dois laterais defensivos, né? O Félix Torres, que é zagueiro, improvisado na lateral, dois defensivos. Então a gente não conseguia progredir no ataque, a gente não tinha apoio no ataque. O Corinthians vencia, mas vencia sofrido, né? Hoje a gente jogou com dois laterais ofensivos, dois laterais que se jogam.
que é muito bom, mas tem jogo que você não pode jogar com 2 ofensivos. E a partir do momento que o Dorival viu que o time do Atlético estava ganhando o jogo pelas pontas, né? Ele colocou o Félix Torres pela direita e segurou um pouco mais o jogo aí no final. Inclusive o Corinthians passou a ter mais posse de bola no ataque depois da entrada do Félix Torres. Então, mais uma partida boa, apesar de ter jogado pouco. Mais uma partida boa do Félix Torres como lateral. Acho que assim, Dorival achou uma nova posição para ele. Por enquanto, tô achando interessante o Félix Torres como lateral. Como eu já tinha falado, seria um bom reserva aí pro Mateuzinho, porque vai ter sim momentos em que a gente precisa de laterais mais defensivos, certo? Então é isso, o saldo foi positivo. Achei que hoje eu ia descer a lenha no time, mas foi positivo. Ainda não gosto do esquema, ainda acho que precisa mudar, ainda acho que o Dorival precisa ser menos teimoso, porque se o Raniel entrou agora é porque ele vai ser titular lá na Argentina contra o Huracan. Por mim, eu nem poupava esse jogo, porque pra mim a Sul-Americana já era, nós não vamos ganhar do Huracan lá, nem com os titulares não vamos ganhar lá. Então acho que era melhor ter jogado com os titulares aqui e entrado com reserva lá. Mas fico meio preocupado porque se o Raniel jogou aqui é porque o titular é o Maicon para jogar entre as linhas. E isso, cara, isso realmente o Maicon mata o time, tá? Então, jogou bem hoje, jogou, mas eu ainda não tenho expectativas para os próximos jogos. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Próximo jogo é na quarta-feira, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se aparece os jogos do Corinthians. Não aparece não, rapaziada. Como é que porra é essa? Vou dar uma olhada ao vivo. Ao vivo não que eu não tô ao vivo, né? Mas eu vou dar uma olhada aqui. É terça-feira já. Cara, pouco tempo. Corinthians e Huracan às 9h30 da noite. Já vou dar um parecer rápido aqui. Que na tabela da Sula nós estamos com 8 pontos, tá? E o América enfrenta o Racing. O América tem 7. O América dificilmente perde pro Racing. Se o América empatar com o Racing, que eu já acho muito difícil, ele chega aos mesmos 8. Só que eles têm mais... Não, na verdade está com o mesmo saldo de gols. O Corinthians tem mais saldo de gols. Não o América tem mais saldo de gols. Então se o América empata com o Racing, ele já passa o Corinthians. Então, pro Corinthians se classificar, é vencer do Huracan, o que é praticamente impossível. Mas, futebol é uma caixinha de surpresa. Beleza? Então é isso aí. Valeu, falou. Até o próximo vídeo e fui.